Então, nosso boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Divino Amigo possa continuar a nos envolver, materiais e espirituais aqui presentes. A tarefa hoje, acho que todos sabem, não seria nossa, mas a nossa irmã Marta vai estar bem dodói, segundo eu soube, e aí fomos convidados a fazer essa substituição. E nos foi dada a liberdade de escolher o tema. Até pensei em seguir o tema que estava no prospecto dela, mas com certeza futuramente ela vai apresentá-lo, no seu ângulo de entendimento, de compreensão. E aí fiquei pensando o que levar para casa nessa noite. E abrindo o Livro dos Espíritos, caiu umas questões aqui que eu achei interessante. E essas questões elas estão no Livro dos Espíritos, e também Kardec a coloca no 3º capítulo do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa do Pai. E vou falar de um tema, de uma palavrinha que ela é bem compridinha, que se chama erraticidade. No meio espírita, os espíritas, e por aí afora, essa palavra é muito pronunciada. Até ia perguntar se alguém pode dizer de cabeça aí o que é que significa a palavra erraticidade. Palavra cunhada por Allan Kardec. Até vou ler aqui a respeito que Kardec, quando nos trouxe a doutrina, devido à novidade, entre aspas, ele teve que, como já era professor tudo, ele fez um glossário, na época era um glossário, um dicionário de termos espíritas, para deixar bem claro, certos termos seriam usados nas obras espíritas, e no movimento espírita. Teve todo esse cuidado. E uma dessas palavras que ele cria, e também eu acho que pega do mundo espiritual, é a palavra erraticidade. Alguém queria nos dizer aí o que é a erraticidade aí para todos? O que eu lembro de que eu aprendi é que é a dimensão espiritual própria do planeta. As diversas dimensões espirituais, porque quando nós não estamos encarnados, estamos na erraticidade, no mundo espiritual. E são diversas faixas vibratórias. Então, essa famosa erraticidade é a preocupação do mundo inteiro, independente da crença que tenham, mas que acreditam na sobrevivência, na imortalidade da alma. Independente dessa ou daquela religião, todos que creem que a alma é imortal, com certeza chegando ao instante final de existência, essa alma vai voltar a pertencer a esse plano. E será que é voltar mesmo? Será que a gente volta para a erraticidade, volta para o mundo espiritual? Eu fiquei preocupado e assim, só apresentar as perguntas, e eu vou ler algumas aqui que Kardec fez, eu achei interessante. Mas vou fazer um esforço maior, já que não foi dessa oportunidade, e vou fazer um estudo mais aprofundado. Então, busquei na internet, no dicionário que todos nós conhecemos, Hoje, naquele tempo era dicionário, Mas, para os homens aqui da Terra, tirando a questão de religiosidade, o que significa, se a gente procurar no dicionário, a palavra erraticidade? Está errante. Isso. Diz aqui no dicionário, é um substantivo feminino. E diz assim, erraticidade, a etimologia, Caráter do que é errático, erradio, errante, que anda sem destino, ou a vaguear. Aí me lembrei dos ciganos, Os ciganos não têm são um povo errante. Estão aqui hoje, amanhã estão lá, não tem isso pelo menos que eu aprendi. Então, o significado de erraticidade, essa palavrinha bem comprida aqui, tem essa ideia de estar vagando, sem pouso, sem pousada, de não saber o amanhã, o que lhe aguarda,
o que lhe vai acontecer. E nós aqui, quando estamos na matéria, independente da crença, a gente tem muita dúvida. O que será que nós vamos enfrentar, vamos passar quando deixar, né, chegar a hora de deixar essa veste? O que vai acontecer conosco? Para onde nós iremos? É a grande dúvida. Lembrando Jesus, né? Meu reino não é deste mundo. Então, Jesus já abriu o leque para esse entendimento, de que, na verdade, a morada definitiva ou temporária ainda pode ser fora daqui, né? Aliás, aqui é bem temporário, né? Bem passageira, né? Estar encarnado é rápido. Peguei outras coisas também. Aí eu, vendo um vídeo, o nosso irmão colocou assim, ó. E eu vou repetir o que ele falou aqui. Nosso corpo morreu. E agora? O que acontece? Nosso espírito, com seu espírito terráqueo, se libertou do corpo e foi para onde? Foi para onde? Será que está certo mesmo? A gente vai para algum lugar? Ele diz assim: errado é perguntar, onde foi? Para onde foi? Pois, filosoficamente, a doutrina espírita ensina que o desencarnado não vai. Ele volta para a verdadeira vida. Então a gente não vai, a gente volta. Porque foi de lá que a gente veio. A gente volta para a verdadeira vida. E não para um lugar específico, olha, um lugar específico. Mas sim para um estado, uma condição. Aí está o significado de erraticidade. É um estado, uma condição do ser imortal, que deixando a veste física, retorna à dimensão espiritual, aquele estado de erraticidade, onde vai aguardar uma nova experiência num novo corpo de carne. Então, o tempo de espera se chama também erraticidade. O tempo que nos separa de uma encarnação a outra, aquele tempo de esperar a próxima encarnação, nós estamos no estado errático, vagando. E não ficamos num lugar assim específico. Aí vem o que eu falei ali no início, o glossário de Kardec. Kardec também vai explicar o que é erraticidade dentro do complexo dele aqui, né? No vocabulário espírita, publicado em Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, que depois virou o famoso Livro dos Médiuns, né? Há também essas informações. Está definido como estado em que se encontram os espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados, durante o intervalo de suas existências corporais. Então está bem claro que está na erraticidade. É esse tempo que nos separa de uma próxima existência, quando retornamos, né? Ficamos então a vagar, a andar, né? Por aí, conforme a sua evolução, né? Esse estado, né, não implica uma condição moral inferior, pois todos os espíritos que não atingiram a perfeição são espíritos errantes. Então, até atingirmos a perfeição, nós ainda seremos considerados espíritos errantes. Enquanto estivermos ligados à lei da reencarnação, a idas e vindas, seja na Terra ou em outros mundos, usando corpos, né, conforme o grau de evolução do planeta, nós seremos considerados ainda espíritos errantes, nesse processo de aguardo a novas experiências, né, no novo corpo. Só não são errantes quando atingimos o grau de espíritos puros. Então, Jesus Cristo não está na erraticidade. Só está na erraticidade quem precisa passar e está ligado ainda à lei da reencarnação. Quem atinge a perfeição fica isento de reencarnar. Só reencarna em missões. Foi o caso de Jesus, né? Vem a um planeta para trazer um conhecimento.
ensinar uma lei. No caso do Cristo, ele veio nos ensinar a lei do amor. O Evangelho, a Boa Nova. No dia em que toda a humanidade vivenciar essa lei, esse Evangelho tão decorado, às vezes as pessoas sabem versículo por versículo, né? Mas não adianta a teoria. O que precisa em nós ainda é viver no nosso dia a dia em relação àqueles que convivem conosco. Não adianta botar a foto do Cristo na parede, pendurado lá no para-vida do carro, crucifixo, se por dentro a gente não tem esse sentimento ainda. Então deu para entender, mas ainda tem mais coisas aqui ainda que eu anotei. Depois eu passo aqui para o livro dos Espíritos, as perguntas. Nos diz também na introdução do livro dos Espíritos: os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Não estão numa região determinada, num local específico e fechada, circunscrita. Onde é que estão? Estão por toda parte, no espaço lá fora do planeta, no espaço infinito praticamente, conforme o seu grau de evolução. Estão no espaço, estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos, acotovelando-nos de contínuo. Olha só. Então, nesse momento aqui, se eu contar, quanto é que tem aqui, né? Não dá para contar, que eu perdi a matemática. Mas aqui tem mais ainda, muito mais. Espíritos que se afinizam conosco, que se interessam pelo aquilo que nós nos interessamos. Então, se viemos de boa vontade a casa ouvir uma exposição doutrinária ou participar de um grupo de estudo, de uma tarefa, X espíritos que têm esse comportamento, esse gosto, essas tendências, que se afinizam conosco, nos acompanham. Agora, se daqui sairmos, fomos mudar o roteiro e fomos lá agora para um bar, uma cervejaria, tomar um vinho, tomar uma cerveja, a nossa companhia já vai mudar. Não vai ser o que estão aqui estudando, estão aqui aprendendo, ouvindo essas lições. São outros com os interesses que nós temos naquele ângulo. Então as nossas companhias espirituais, os espíritos errantes, estão por toda parte, no espaço e a maioria ao nosso lado, vendo, nos acotovelando, nos dando ideias, inspirações, nos aconselhando para o bem ou para o lado contrário. Nós nunca estamos sozinhos. Se uma pessoa se tranca no banheiro e diz, agora eu estou sozinho, está enganado. Tem sempre alguém lhe observando, conforme o interesse que ele tenha pela pessoa do que ela está fazendo. Porque os espíritos também não se preocupam com tudo, se preocupam com aquilo que eles têm uma certa preferência. Muitas coisas eles nem ligam. Vai do seu estágio de evolução. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, pode acreditar, você nunca está sozinho. Mesmo se chegar em casa, não tem mais ninguém, fechar a porta, vai ver a televisão. Quando você senta no sofá para ver a novela ou coisa, espíritos também ligados àquela sensação, presos ainda àquelas coisas do mundo material, estão ali do mesmo lado. Vendo, te observando, te analisando. E não fazem só isso, também esse processo de estar à nossa volta, eles também aprendem, se desenvolvem, adquirem conhecimento. Vão programando novas experiências no novo corpo, vão tendo ideias. É um aprendizado constante. Nós, às vezes, ensinamos e somos ensinados, né? Então, o mundo espiritual nos cerca. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos. Então, o mundo real é o mundo dos espíritos. De onde saiu para passar por uma nova existência material, após um tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Essas são palavras de Kardec, está bem claro aí. Então, qual é o mundo real verdadeiro? É o mundo corporal, material? Não, esse aqui é bem rápido, bem passageiro. O errante pode às vezes durar horas, dias, meses e séculos.
Às vezes o espírito fica na erradicidade por séculos, se preparando uma nova experiência, ou evitando encarnar, porque tem o seu livre-arbítrio, relutando muito em voltar, até que um dia cair a ficha, ele entenda, não, eu tenho que voltar e passar por experiência. Se eu quero evoluir, se eu quero sair dessa situação, eu tenho que voltar para a escola. Vai ter que estudar sempre, aprender, desenvolver o seu intelecto, o seu campo moral. Então não há como fugir de retornar, enquanto ainda não somos espíritos puros. Ou para chegar a um espírito puro, é preciso ter as experiências em corpos, em aprendizado, as escolas, né, infinitas do universo. Há espíritos errantes, agora vem um conhecimento. Há espíritos errantes, felizes ou infelizes. Ali todos, porque quem é a população invisível à nossa volta? As almas dos homens que passaram pela Terra. Desencarnaram recentemente, ou já há algum tempo atrás, alguns anos atrás, e que muitos ainda estão presos a situações que conviveram aqui na matéria. Não conseguiram ainda se libertar dessa atração do tempo de existência que passaram no corpo. Esse condicionamento de beber, de fumar, de ter esse ou aquele comportamento, é muito forte no espírito. Quando desencarna, a gente não dá um estalo assim, já se liberou de toda essa pregnação, de todo esse envolvimento com a matéria. Desencarnar é muito moroso. Se libertar das sensações do mundo físico, há uns que ainda não conseguem se libertar dos seus vícios. E como fazer para manter esses vícios se não tem mais um corpo para abrir uma garrafa de cerveja, acender um cigarro, ou outro tipo de vício qualquer? Simplesmente se encostar em nós, se acoplar. Então a pessoa que está no bar se encharcando de álcool, do seu lado tem diversos espíritos que passaram por aqui e foram dependentes do álcool, que ainda não conseguiram vencer esse predomínio, esse domínio daquele vício. E qualquer outro vício, não só vício físico de bebida, mas vícios morais, tudo isso aí é bem complicado. A gente não se liberta assim. É um processo moroso. Então estamos nesse estado errante, muitos deles ligados aqui, né? Essa população invisível que nos cerca, que nos acotovela, que nos observa, que nos acompanha, que divide as suas angústias, sua alegria, sua tristeza. Por isso que às vezes nós estamos assim, vem aquela melancolia profunda, aquela vontade de chorar, às vezes a vontade de rir do nada, assim. São as nossas companhias. Às vezes, seres afinizados conosco, pertencentes ainda à família, que desencarnaram, outros amigos de outras existências, ou dessa, e que ainda estão aqui nesse aguardo de uma nova experiência num novo corpo de carne. Vai chegar um dia fatalmente que vão voltar novamente, né? Então há espíritos errantes, felizes ou infelizes, conforme o seu grau de progresso moral. E nesse estado que o espírito reconhece suas existências anteriores. Então é nesse estado de erraticidade que a gente começa a fazer um avaliamento de todas as existências que já tivemos, daquelas mais importantes. Fazemos um apanhado, identificamos os nossos pontos fracos, onde erramos, onde falimos, o que temos que trabalhar, e pedimos a Deus, né, que nos dê uma nova oportunidade e um novo corpo para a gente vir reparar esses equívocos, acertar os nossos passos. E aí quando aceitamos esse comprometimento, esse querer voltar espontaneamente, fazendo nosso livre-arbítrio, então o mundo maior, os espíritos acima de nós, nos levam então a locais especiais para o retorno. Como está nas obras de André Luiz, né? Preparando uma nova encarnação. Onde tudo é planejado com antecedência. A cidade, o país, a família, a raça, tudo conforme a necessidade do aprendizado, do reacerto com a lei divina e com aqueles que nós prejudicamos ou nos prejudicaram. Então ninguém nasce numa família, num país por um acaso. Voltamos quase sempre ao local onde falimos e onde nos comprometemos, a fim de saldar os equívocos do ontem. Não há como fugir. Então Deus não nos castiga o sofrimento eterno, né, da doutrina espírita, nos dá sempre novas oportunidades de repetição.
O aluno que não passa de ano não é expulso direto da escola. Ano que vem ele se matricula de novo. Dificuldade é que não vai encontrar os meus colegas, os meus professores, porque já estão à frente dele. Então ele vai ter companheiros no seu nível de entendimento. Então é assim que funciona, né, a reencarnação. E nesse estado que o espírito reconhece suas existências anteriores e as faltas que o distanciam da perfeição. É ainda nessa condição que ele escolhe novas provas, a fim de progredir mais rapidamente. Então, nesse estado é que nós fazemos todo esse apanhado e então pedimos um novo retorno. E a fila, como se diz, é grande, né? Diz que a fila é enorme. Apesar de já estarmos em 8 bilhões aqui, mas tem a população invisível ligada ao planeta triplica aí, segundo alguns autores, né? E todos querem ter uma oportunidade de voltar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para vocês aqui, dentro da cola que eu fiz, mas não. Então, um tempinho aí vou aqui. Esse tema, ele está no Evangelho, o Kardec colocou aqui no capítulo 3º, e ele, pelo que eu vejo aqui, o que eu falei já está aqui dentro, mas eu vou trazer aqui umas questõezinhas que está aqui sobre, no Livro dos Espíritos, capítulo 6, que vai tratar da vida espírita. Então são 9 temas, e o que nós estamos abordando, esse primeiro aqui, os espíritos errantes. E na questão 223, Kardec faz a pergunta: a alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo? Será que assim que a gente deixa esse corpo, que passa pelo fenômeno da morte, a gente já volta no novo corpo? Será que funciona assim? É possível reencarnar imediatamente? Que aqui está a pergunta. E por incrível que pareça, a resposta vai ser positiva. É possível. Mas depois vem uma explicação. Quando é que acontece isso imediatamente? Não é aqui no nosso mundo de provas e expiações. Aqui não acontece imediatamente. A não ser em raras exceções no caso de suicídio. Às vezes o suicídio foi tão traumático. Por exemplo, um homem-bomba. Um homem-bomba é terrível. A desarmonia que aquela matéria explosiva causa no corpo físico, a vibração que cria e gera no corpo perispiritual é apavorante. Desintegra quase que o próprio perispírito. É muito forte, assim, um retorno, é indescritível o sofrimento de um espírito desse. E um dos recursos no mundo espiritual é mergulhá-lo rapidamente no novo reencarno. Porque aquele choque de um novo corpo vai produzir no perispírito um reequilíbrio. Não imediato. A reencarnação não vai ocorrer normal. O feto não vai suportar a desarmonia da carga energética em desequilíbrio do perispírito. O feto não vai vingar. Mas mesmo não vingando, esse momento de ligar-se ao novo corpo já começa a reequilibrar o perispírito, a ressuscitá-lo novamente na forma humana, porque ela foi destroçada. E o que mantém ainda a forma humana é o corpo mental, né? Nós sabemos que esse não é atingido, mas o perispírito é um corpo semimaterial. A energia liberada pela arma que foi usada, ela tem também um poder muito grande de energia, e tudo é energia no universo, né? E ela abala muito o perispírito de um ser desse. Mas, vou ler aqui a resposta. Algumas vezes reencarna imediatamente. Então pode reencarnar imediatamente. Mas quando? Porém, com mais frequência, depois de intervalo mais ou menos longos. Então o normal vai ser sempre isso aí, intervalo mais ou menos longo, de dias, meses, anos ou às vezes séculos, conforme a evolução do espírito, a sua necessidade ou até o seu livre-arbítrio. Ele também pode bloquear. Ele não é o dono do livre-arbítrio total, nosso livre-arbítrio não é total, né? A gente tem que começar a entender isso. Nós temos um limite no nosso livre-arbítrio. E seres acima de nós sabem até onde nós podemos ir
e podem nos evitar quedas maiores. Então eles tomam decisões mesmo contrariando-nos. São reencarnações compulsórias, para que o ser não se afunde mais ainda na sua caída, né? Na sua queda, como simbolicamente está na Bíblia. E diz assim: nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Então, nos mundos superiores é imediata. Por quê? Porque nos mundos superiores, os corpos físicos que os espíritos habitam não têm a grosseria dos mundos primitivos. Não estão sujeitos mais às dores, às enfermidades. Não precisam mais dessa nossa alimentação grosseira, matar os animais para sobreviver, para se alimentar. Os seus organismos já nem tem mais, às vezes, o estômago nem o intestino. Porque o alimento desses corpos é mais fluídico. É mais através da respiração, da meditação, da prece, da ligação com o Criador. Porque já tem ideia de Deus diferente de nós. A mente já trabalha em outra faixa. Então, quando desencarna, a morte não tem esse pavor que tem aqui para nós. Onde todos choram, se desesperam, se descabelam. E é o nosso grande equívoco. O espírito não deveria se comportar mais assim. Nós sabemos que ninguém morre, né? A gente tem que ficar feliz quando um ente querido parte. Mas nós ainda não temos essa condição. A gente sofre. E quer reter, às vezes, uma pessoa com uma doença incurável até 100 anos aqui. E às vezes o desencarne custa acontecer porque vamos lá visitá-lo e a gente vibra, faz prece, doa fluido vital. Aí vem naqueles casos lá do André Luiz, né? A melhora da morte. Então eles dão um recurso para o espírito, para o corpo. Uma melhora, o médico dá olha, fulano acho que vai melhorar, vai voltar para casa. Aí a pessoa tira a mente daquela preocupação, se desliga, e eles vão lá, soltam os laços, né? E ocorre o desencarne, que se chama melhora da morte. Esse é o recurso. Nesses mundos superiores, a morte não é vista assim. A morte é uma separação tranquila, feliz. O desencarnante sai do corpo e já é visto pelos seus familiares. E conforme for, já diz, já estou voltando. Só que a infância nesse mundo é rápida, né? É morosa como aqui. E o tempo de permanência nesses corpos também é muito mais longo porque não tem enfermidades, não tem doença, não tem provas a passar, não tem expiações a passar, ainda tem prova, mas não preciso mais sentir, vivenciar o sofrimento. Então, nesses mundos superiores, é imediata, devido a esse fato. A matéria corporal sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, quando está encarnado, ele não tem essa descrença, entre aspas, que nós temos assim, será que existe mesmo o mundo espiritual? Será que a vida continua depois da morte? Não existe mais esses questionamentos. Porque o espírito encarnado ele já vê a dimensão espiritual à sua volta, os desencarnados. Há um constante, é como o sonâmbulo, né? Que sonâmbulo, o que é um sonâmbulo lúcido? É aquele que interage com o mundo espiritual, mesmo na matéria. Vê, conversa, vai, né? Então é assim que funciona. 224. Que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante que aspira ao seu novo destino. Ele espera. Qual pode ser a duração desses intervalos? A resposta: de algumas horas a alguns milhares de séculos. Olha só, milhares, né? Centenas. Então, conforme a evolução do espírito, ele pode ficar na dimensão muito tempo, adquirindo conhecimento, estudando, visitando os mundos superiores, onde tem acesso, fazendo ao seu novo retorno, programar com todo equilíbrio, sem pressa, esmiuçando todos os detalhes que ele precisa do mundo onde vai encarnar. Agora, a maioria não é assim. Não é que fica lá milhares, né? A maioria, a própria lei de evolução os força a voltar a encarnar. Porque é preciso voltar.
Mesmo porque o que se aprende fora do corpo é teoria. É preciso estar na matéria para colocar em prática a teoria. É como um médico que se forma. Se formou, pronto, não precisa fazer mais nada? Não, agora é que ele vai ver o que é ser médico. Vai fazer cirurgia, vai enfrentar as primeiras cirurgias, vai acertar, vai errar. Ele teve toda a teoria de 5 anos, mas agora ele vai ser colocado à prova. Assim somos nós. A gente pode aprender muito no mundo espiritual, mas vai evoluir muito pouco. Porque esse conhecimento é teoria, tem que ser vivenciada. Só para se concretizar e se tornar algo concreto em nós, temos que vivenciar na matéria, seja aqui nesse mundo, um mundo mais avançado, né? De resto, não há propriamente falando limite extremo assinalado pelo estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. Há um limite. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, oportunidades de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Esse é o objetivo de reencarnar. Não é para a gente cometer os mesmos erros, as mesmas quedas. É para acertar os passos. Infelizmente, a maioria de nós volta a derrapar, como se diz, na maionese, né? Volta a repetir os mesmos equívocos. E esses amigos que estão ao nosso lado aqui nos acotovelando, eles chegam a gritar conosco. Não vai, não faz, fica. Não toma essa decisão. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, nosso orgulho não aceita, a gente vai. E vai e quebra, como se diz, né? Cai. Aí depois volta. É o filho pródigo. É a parábola do filho. Todos nós somos o filho pródigo. O pai não impediu o filho de ir. Quer a herança? Deu, vai. O filho foi, teve a experiência própria, gastou tudo, ficou enfermo, doente, passou necessidade, mas um dia caiu em si e se lembrou que tem um pai amoroso, que ao vê-lo, foi correndo ao seu encontro. E todos nós estamos nessa parábola, por incrível que pareça. A gente é que não parou para pensar. Aliás, né, todos aqueles 3 anos de Jesus, tudo aquilo que ele fala, se a gente começar a estudar e olhar, a gente vai ver que todos nós estamos nesses evangelhos lá. Como aqueles personagens lá que a gente às vezes julga. Judas, quem já não traiu alguém? Quem não foi tentado? Quem não abusou, cometeu excesso? Todos os personagens do evangelho somos nós. A gente é que não se tocou ainda. E para finalizar aqui, essa duração está subordinada à vontade do Espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Olha só, é uma consequência do livre-arbítrio. Os Espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém, para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem para que ela seja prolongada, a fim de continuarem estudos que não podem ser feitos com proveito, senão no estado de espírito. Então, precisa estudar mais, se preparar mais, como alguém que vai fazer um concurso. Tem gente que já estuda só 3 dias, não, já estou pronto. Já pode mandar a prova. Não é assim, passar num concurso tem que perder dias, horas, noites, se quer o cargo. Aí nós então temos aqui que sonho, eles pedem, me dá mais um tempo, eu não quero ir agora. E é respeitado. Só não pode protelar sempre, uma hora. A própria lei não sai de volta, Então a erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade nos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. E já dissemos que a encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Aí aqui vem um adendo, Que a gente sempre tem aquela ideia de que aqui que é o certo, que aqui que é o verdadeiro, que aqui que é o definitivo. Então a encarnação é um estado transitório, passageiro. Pode durar no máximo 120 anos. Mas o estado definitivo é o estado na erraticidade, onde a gente pode ficar séculos. Então o rápido passageiro é estar na matéria. E no mundo de provas e expiações não passa de 120 anos. Em mundos felizes vai mais para frente. Mas em mundos quanto mais atrasado o mundo, mais curto é o período de existência num corpo de carne.
Quanto mais evoluído é o ser e o mundo que habita, né? E finalizando, pode dizer-se que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Aí vem um esclarecimento. Os que devem se reencarnar, sim. Mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Então, não tem dúvida. Então, atingindo o grau, né, cumprindo aquela escala lá que está no Livro dos Espíritos, que está aqui, né, que Kardec, então, nos dividiu, né, para melhor entendimento, poder ser em mais partes, né, mas Kardec dividiu-nos em 3 categorias e fez uma escadinha, né, terceiro, segundo e primeiro. Então, no terceiro seria o primeiro de subir, né, porque tudo é subida e evolução. Então, para chegar no primeiro, tem que começar lá de baixo. O primeiro seria o pódio, né? A medalha de ouro. Então, a primeira classe é espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. E todos esses sentimentos inferiores que nos caracterizam aqui na Terra, ganância, ódio, inveja, ciúme, tudo isso caracteriza um espírito inferior. Depois, evoluindo através das leis da reencarnação, o espírito sobe o segundo degrau da escala, torna-se um espírito bom. Predominância do espírito sobre a matéria. E também desejo de fazer o bem constantemente. Compreensão maior de Deus. Entendimento das leis divinas. Vê a humanidade como irmão. São os nossos anjos guardiões. Porque um anjo, um espírito bom, não pode ter imperfeições que nós temos, senão não pode nos aconselhar. Como um ciumento vai dar conselho a outro ciumento? Como um invejoso vai aconselhar não ter inveja? Então, os nossos anjos de guarda são os bons espíritos. E eles estão por toda parte. E nos auxiliam, não estando ao nosso lado. Muitas vezes estão a quilômetros no espaço infinito, mas não há distância para eles. Com o pensamento, eles sabem como estamos passando. Sempre estão ligados a nós. Nós é que às vezes os deixamos de lado. E às vezes, como é aquele conselho forte, não vai, fica, não faz. E a gente vai e faz, depois chora. Onde ele estava, a milhões de distância no espaço, ele também sofre, porque a gente não quis ouvi-lo. E evoluindo mais ainda, subimos o patamar definitivo, espírito puros. Vivência total do bem. Visão do Criador. Vê o Pai face a face, não face humana, né? Recebe as ordens do Pai e transmite para os abaixo da escala. Deus não fala diretamente conosco, nós somos muito imperfeitos. Quando fazemos a nossa prece, ela não chega em Deus diretamente, ela passa por intermediários. E é assim que somos, né? E quando então ficou bem claro, fora da matéria todos somos errantes. Agradeço o pensamento positivo, a atenção, e peço a Deus que essa paz, essa luz permaneça com todos, materiais e espirituais aqui presentes.